Olá, me perdoe os erros de português e o jeito de escrever. Não tenho o costume de escrever muito, mas quero compartilhar a história da minha vida. A minha filha vai me auxiliar na gramática. Tudo aconteceu há exatamente 17 anos, no dia 24 de julho de 2003. Nessa época, eu trabalhava de secretária do lar ou doméstica, como preferir. Nesse dia, na casa dos meus patrões, teve uma comemoração de aniversário. E por causa disso, acabei trabalhando até mais tarde, tanto servindo as pessoas como também participando da festa. E a festa acabou tarde, e nesse tempo eu morava em São Bernardo, em São Paulo, e eu não queria dormir no serviço. Então, resolvi ir embora bem tarde mesmo, pegaria o último ônibus. Estava frio e comecei a andar até o ponto de ônibus, que ficava uns 5 minutos de caminhada. Eu sei. Fui descuidada, mas aconteceu muito rápido. Enquanto eu passava na frente de um estacionamento abandonado, que era muito escuro, senti algo se aproximando, mas foi tarde. Quando percebi, já estava rendida por aquele monstro asqueroso. Ele me deu uma gravata e encostou uma faca nas minhas costas, já me perfurando e me mandando ficar quieta, senão ele me matava ali mesmo. Ele começou a me arrastar para a escuridão e eu estava aterrorizada. E tentei falar algo, mas antes de conseguir falar, de fato, ele apertou meu pescoço e me chacoalhou, mandando eu ficar calada, e empurrou mais a faca, me furando ainda mais. Ele me arrastou mais fundo na escuridão e começou a falar coisas que ia fazer comigo, coisas horríveis que até hoje me assombram e assustam. Lembrar dessa noite é muito difícil, um furacão de emoções invade meu corpo. Agora, escrevendo, é como se eu sentisse o cheiro daquele monstro, o bafo dele falando no meu ouvido, a força que ele apertava o meu pescoço, quase me sufocando, e o desespero da total impotência da situação. Em um momento, ele apertou tão forte o meu pescoço enquanto me arrastava, que eu pensei que ia morrer ali mesmo. Então, usei todas as minhas forças para dar um grito. Ele saiu meio abafado, mas no vazio daquele lugar foi uma esperança de que alguém me ouvisse. Então ele me jogou no chão e deu 3 socos no meu rosto. Na hora eu pensei que ele tinha me acertado com uma pedra ou coisa assim, mas foi a mão dele mesmo. Ele era grande, meio gordo e forte. Fiquei quase desacordada enquanto ele me despia. Então me entreguei. Virei a cabeça de lado para não olhar para aquele monstro. Eu só queria que acabasse rápido. Nessa hora, eu vi uma luz muito forte passando entre os carros abandonados. Parecia um holofote, iluminava muito, inclusive onde eu estava. Fiquei com medo do monstro ver a luz, mas ele parecia que não se importava. Pensei que talvez alguém me ouviu e veio me salvar. Voltei o olhar para a frente e aquele nojento estava de pé, baixando as suas calças. Desviei o olhar de novo. Foi quando eu vi algo tenebroso. De trás de um carro, uma forma negra, feita de uma espécie de névoa mais negra que a escuridão da noite, se esgueirava como um animal. Ele parou por uns segundos. Fiquei estática, sem reação e paralisada de medo. E num piscar de olhos, ele virou no homem, o atacando. Eles caíram no chão e o monstro começou a se debater e a tentar se soltar daquela sombra que o agarrou com o que parecia ser as pernas e braços, não sei. Me arrastei tentando me levantar e estava muito atordoada pelas pancadas e pelo que eu estava presenciando ali. Me encostei em uma árvore e sentei tentando levantar, mas não conseguia. Foi quando eu ouvi sons de sufocação e voltei meu olhar para a luta do ser escuro e o monstro, que ainda continuava atracado no homem que estava já imóvel. Nessa hora, aquele ser se levantou e percebi que ele tinha um formato humano. Aquela forma escura pulsava e me transmitia um medo. Ele pisou 2 vezes com muita força na cabeça do homem e se virou para mim e deu um passo na minha direção. Nessa hora, fechei os olhos e gritei tudo que estava preso em mim. Foi quando senti mãos segurando meus braços e ainda de olhos fechados, uma luz muito forte se acendeu no meu rosto.
Sabe quando você está de olhos fechados e coloca uma lanterna no seu rosto? Foi assim. As mãos eram quentes e me tranquilizavam, mas eu continuava a gritar. Foi quando eu ouvi: Calma, senhora. Está tudo bem. Tentei abrir os olhos, mas a luz era forte. Coloquei a mão na frente dos olhos e vi que não era uma lanterna. Era uma pessoa que brilhava. Quando meus olhos se acostumaram com a luz, vi que era um rapaz que me segurava os braços. Fiquei em choque. Enquanto olhava para ele emitia uma luz e eu não sei explicar até hoje o que era e como, mas ele brilhava. Ele tirou uma jaqueta jeans e me vestiu. Comecei a chorar. Meu olho esquerdo estava tão inchado que estava fechando. Ele me acalmava, perguntava se eu conseguia ficar em pé, e eu só olhava. Perguntei para ele: Você é um anjo? Ele me olhou e riu e disse: Não, estou longe disso. Foi quando eu ouvi uma tosse e aquele monstro se mexendo. E o rapaz lindo de luz mudou. Ele se apagou. Mandou eu esperar e ficar calma. Se levantou e percebi que aquela forma negra era ele. Aquela névoa negra tomou todo o corpo dele. E eu senti um medo no fundo da minha alma e percebi que era ele que fazia isso. O nojento se arrastava tentando fugir. O rapaz chegou perto e deu 2 chutes muito fortes nele. Depois ele montou em cima do monstro e começou a socar ele sem parar. Parecia uma máquina. Eu ouvi os sons das pancadas e via que aquele asqueroso estava imóvel recebendo socos que pareciam marretadas. Tenho vergonha do que vou falar agora, mas senti que o rapaz tinha a intenção de bater até matar aquele monstro e eu queria que isso acontecesse. Naquele momento, eu queria ver ele morrer, mas de súbito ele parou, ficou de pé, colocou as 2 mãos no rosto e começou a brilhar de novo. Veio até mim, se ajoelhou, tinha lágrimas nos seus olhos e disse: Eu não posso matar ele. Se eu matar, nunca mais vou ter equilíbrio na vida. Enxuguei suas lágrimas, ele deu um sorriso. Nesse momento, eu não conseguia falar nada, só disse: Obrigada por me salvar. Ele brilhou muito forte, desamarrou seu tênis e tirou os cadarços. Foi até o monstro, o amarrou pelos pés e pelas mãos, o arrastou até uma pequena árvore, o sentou, tirou seu cinto, passou pelo pescoço do homem e apertou na árvore o suficiente para ele respirar. Me levantou, arrumou minha roupa, que em parte estava rasgada, e me ajudou a sair. Quando estávamos já chegando na rua, passava um carro e ele gritou por ajuda, mas a pessoa não parou. Ele começou a gritar para os prédios em volta para ver se alguém chamava a polícia. Até que alguém apareceu na janela e ele pediu para chamar a polícia. E a pessoa gritou e falou que já havia chamado. Ele se ajoelhou na minha frente e disse: Eu tenho que ir embora, moça. Eu me desesperei quando ele disse isso, pedi pelo amor de Deus para ele não me deixar ali sozinha. Ele apertou forte as minhas mãos, me olhou fundo nos olhos, eu nunca vou esquecer aquele olhar, e disse: Tá bom, eu fico com você. Me encostei no seu ombro e ele me transmitia uma paz tão boa. Só aí parei para reparar o quanto ferida estavam suas mãos, e cheia de sangue, provavelmente daquele nojento. Os policiais chegaram e a reação deles foi imediata ao ver o meu estado e as mãos do rapaz. Deram voz de prisão e o jogaram no chão. Nessa hora, toda a força que eu tinha fez um boom dentro de mim. E comecei a gritar que ele não era bandido, que ele que me salvou e que o bandido estava lá no fundo do terreno. Os policiais ficaram meio perdidos e pegaram os documentos do rapaz e o soltaram. Eu já colei nele de novo. E chegou outra viatura, e esses entraram no terreno e constataram o que eu falei logo de início. Chegaram mais 2 viaturas, inclusive uma rota. Eles entraram no terreno e saíram meio que assustados. Vieram ao nosso encontro e fizeram várias perguntas, tipo, o que aconteceu, se estávamos a sós, quem fez aquilo, quem amarrou e tudo mais. O rapaz não falava muito, quem falava mais era eu. Expliquei tudo e me falaram que estava chegando uma ambulância para cuidar da gente.
Estávamos sentados juntos e percebi o moço meio inquieto e olhando para a viatura, onde tinha os policiais que pegaram os documentos dele. Ele me olhava e disse: Você está bem agora? Eu sinto muito por você ter passado por tudo isso. Me desculpe. Daí eu perguntei: O que é essa luz em você? Que luz? Você tem uma luz. Eu não sei explicar o que é. Ele ficou em silêncio, abaixou a cabeça, passou os dedos nas feridas das mãos e entrelaçou os dedos que nem a gente faz quando vai rezar e murmurou. Pai, eu não estava pronto. E uma lágrima rolou no seu rosto. O abracei, olhei mais uma vez no fundo dos seus olhos, pareciam vazios e tristes. Ele levantou a cabeça, olhando para frente, e estava vindo 3 policiais, que parou na nossa frente e disse com a mão na arma: Senhor, venha até aqui, por favor. Ele me olhou, deu um sorriso, se levantou e os policiais o algemaram. E de novo eu comecei a gritar. E o rapaz disse: Calma, senhora, tá tudo bem. Eu, puta da vida, perguntei por que estavam fazendo isso com ele. E ele disse: É meu karma, senhora. E um policial disse: Ele não poderia estar aqui, senhora. Ele vai para a delegacia para prestar esclarecimentos. Fiquei desesperada enquanto a viatura o levava. Nisso chegou meus patrões, que eram advogados. Estavam preocupados com tudo que havia acontecido e eu só falava no rapaz que me salvou. Comecei a chorar muito e eu nem sabia o nome dele. Meu patrão, vendo meu desespero, foi até os policiais para saber o que ocorreu. Depois de um tempo, eu já estava sendo atendida pela ambulância e ele voltou. Então disse: O rapaz tem uma série de problemas com a justiça, muitas acusações de agressão, perturbação e ameaças, e uma medida protetiva sobre esse terreno onde ele encontrou aquele maldito te atacando. Fiquei muito triste ao ouvir isso. Ele me salvou e mesmo sabendo que ele ia ter problemas com a justiça, ele ficou ali comigo. O nome dele é Gabriel, meu anjo. Daquela noite tem realmente nome de anjo. Depois disso, nunca mais o vi. Mesmo com os processos e depoimentos e fechamento do caso, ele desapareceu. Quando eu perguntava dele, só falava que seguia em sigilo de justiça o caso dele. Se alguém estiver curioso com o que aconteceu com aquele monstro, bom, ele morreu. Teve uma parada cardiorrespiratória ainda no local, segundo os policiais. Sei que meu anjo não matou. Ele não queria esse fardo na vida dele. Já os policiais, acho que eles não se incomodaram com um estuprador a menos. Hoje, depois de 17 anos, eu gostaria de usar esse relato para agradecer esse homem de luz e escuridão. Eu não sei qual caminho a vida te levou, nem o que você realmente é, mas você é responsável por pelo menos 3 vidas. A minha, a das minhas 2 filhas de 16 e uma de 13 anos. É isso mesmo. Eu estava grávida naquele dia. Ainda tenho uma lembrança sua, a jaqueta jeans que me cobriu e esquentou naquele frio. Que Deus te abençoe, meu anjo.